Queridos, a paz do Senhor. Aproveitando que estão em pés, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de retornar a esta casa de oração, né? Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui esta manhã, em especial a pastora Renata, pastor Edivaldo, que estão junto com o ministério fazendo uma linda obra para Jesus, né? Uma pastora admirável, um casal admirável no reino de Deus, se esforçam, vão aos limites. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Nancy, pastor Leonel, ela me diz que está no sul, pastora Nancy, pastor Leonel, um casal abençoadíssimo, são pais, tem uma obra muito grande realizada nessa nação e a obra continua, né? Boas notícias para a glória de Deus. Deus há de cumprir todo o seu propósito para a vida da amada igreja. Tenho certeza, né? Quando Deus é colocado sempre em primeiro lugar, tudo dá certo. Ele provê. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, diga valoroso. Porém, diga porém, leproso. Amém? Sente-se uns minutinhos, por favor. Não vou me estender no sermão, vocês vão ceiar ainda, o horário avança, né? Mas é uma honra estar aqui esta manhã com vocês. Amados, eu louvo a Deus porque em todo o tempo da minha vida cristã, eu sempre tive referenciais. Pessoas que me aconselhavam, pessoas que oravam por mim, oram por mim. Eu nunca andei sozinho. E não chego esta manhã para pregar para você, porque sozinho eu fiz tudo que tinha que ser feito. Não, sempre tive pessoas especiais em minha vida. Uma delas é um pastor que hoje é pastor presidente em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, o pastor Edson Rodrigues. Ele continua sendo o meu pastor. Tem pessoas que não precisam estar toda hora com você, a todo momento junto. São referenciais onde eles estiverem. Os ensinamentos ficam, né? E esse pastor foi quem me impulsou na primeira igreja que eu assumi há 18 anos atrás. Eu era ainda um jovem obreiro, mas ele me colocou para dirigir a igreja. E um dia, numa reunião de ministério, após a reunião, ele me chamou. E ele me deu um conselho. Isso vem marcando a minha vida. Ele disse assim: pastor Rogerinho, que era bem magrinho, o pessoal chamava de Rogerinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Ô pastor, por favor, por mais que Deus te use, por mais que Deus te levante, por mais que Deus te dê autoridade espiritual, por mais que Deus te leve a conhecer os mistérios profundos dele, por mais que ele venha soprar o teu nome no Brasil ou fora dele, se ele quiser, isto não significa que ele está aprovando tudo que você faz. Não permita que o sucesso venha mascarar, esconder de você mesmo que sempre haverá situações e coisas em sua vida que precisarão ser tratadas por Deus. E aquilo marcou meu coração. Alguém diz que não há alguém tão bom que não tenha algum defeito. A questão é que, olhando para esse texto, conhecidíssimo de todos vocês, me saltou ao coração uma mensagem que primeiro fala comigo, espero que possa falar ao seu coração também. A questão é que por diversas vezes nós analisamos esse texto e ouvimos mensagem, até louvores, né, que são compostos com a inspiração do texto, nos apresenta um homem muito complicado, um homem muito orgulhoso, ou muito soberbo, muito presunçoso, ou cheio de vaidade. Mas aí eu parei em um momento, para Deus falar comigo,
E algumas coisas mudaram. Primeiro, Naamã não vivia o contexto judaico, não era hebreu. A lei de Moisés para ele, talvez pudesse conhecê-la, mas não significava muito. Era um sírio, morava na Síria. E o que eu acho interessante é que nós não podemos detectar em que momento Naamã se tornou leproso. Se é na infância, se é na adolescência, se é na juventude ou já na maturidade. Você não consegue perceber isto aqui, mas o texto apresenta isto. A questão de não viver num contexto judaico, no contexto judaico, segundo as leis de Moisés, o leproso tinha muitos problemas. Primeiro, que é uma doença contagiosa em alguns casos. A lepra dava em pessoas, é verdade, mas dava até em roupas, dava na parede das casas, e sempre era associada ao pecado, sempre associada a uma desobediência, algum tipo de maldição, enfim. Mas a lepra na Bíblia sempre vai nos remeter também ao pecado. A questão é que a pessoa leprosa, até afastada do convívio, uma pessoa leprosa, ela tem prejuízos absurdos na sua vida, principalmente na vida social, familiar, por não poder se relacionar da maneira que queria, porque poderia prejudicar toda a sua casa. É como na infância, quando a gente pegava aquela catapora e alguns outros não tinham pego ainda, né? A gente ficava quase que isolado, nem sentia da família mais, né? Ficava num canto, era assim. A questão que me chama a atenção neste homem é, o texto apresenta que ele era chefe, diga chefe. E na continuação do texto, o texto me apresenta ele praticamente como a segunda pessoa da nação. E diga, era leproso. Mas era como se fosse o vice-presidente. Na verdade, por ser chefe do exército, ele tinha um poder absurdo em suas mãos. O texto vai dizer que ele era chefe do exército e ele era grande homem, isto é, de muito conceito diante do rei. Veja em que nível este homem está andando. Chefe de um grande exército temido. Nesse contexto entre a Síria e Israel há um momento de paz, mas é só esperar uma fagulha para a coisa reacender de novo. Nações que não se davam muito, quer dizer, não se dão, né? Até os dias de hoje. A questão é, ele era respeitado, diga, de muito respeito. E para mim não há nada tão lindo do que dar e receber respeito. Conquistar o respeito, respeitar as pessoas é algo que agrada ao coração de Deus. Quando nós temos respeito uns pelos outros, sabe, considerar o outro superior a si mesmo é uma forma de desenvolver respeito, de considerar o outro uma pessoa muito importante para a sua vida, para a igreja, enfim, para a sua família. Era respeitado e respeitava. E o mais interessante, que mesmo sem ele entender e compreender, o texto diz que o Senhor já colaborava com esse homem. Então, no mínimo aqui é para se pensar. Um homem que não tem esse conhecimento profundo de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, mas que Deus colaborava com esse homem. O texto diz que o Senhor dava livramento ao país dele através dele. É um negócio assim de se espantar. Deus trabalha em algumas frentes por nós que às vezes nós não temos nem ideia. Por Israel está vivendo um momento de paz com a Síria, possivelmente tem muito a ver com a ação de Deus no coração do chefe do exército. Às vezes, quando necessário, Deus toca no coração de pessoas que você não tem nem ideia que Ele está tocando. A pessoa não comunga da tua fé, não crê às vezes nem no Deus que você serve, mas de repente Deus está sondando o coração dele para não perseguir você, para não maltratar você, para não desonrar você, para não mexer com você. Deus tem seus caminhos, Deus tem suas formas. Às vezes Ele vai usar alguém que nem está ainda salvo em Cristo para beneficiar a sua vida, a sua família, ou mesmo os seus negócios. Diga amém por isso. Era um homem de valores, um homem valoroso. Isto fala o homem com um conjunto de adjetivos que impressionava quem convivia com ele.
Era um homem de sucesso, e o que eu acho interessante, analisando os dias que eu estou vivendo com as ovelhas que eu cuido e ao longo desses quase 20 anos. Sabe, é muito comum as pessoas desistirem por tão pouco dos seus ideais. É muito comum as pessoas paralisarem tudo. É uma geração que começa tudo e não termina nada. Começa o namoro, não vai para o casamento. Começa o noivado, termina. Casa, às vezes com 3, 4 anos já não quer mais. Começa a faculdade, no primeiro desafio, uma nota que não foi bem. Sabe, uma dificuldade, já não é mais isso que eu quero. É uma geração que entra na empresa, passa 6 meses, aí já quer mudar, não cria carreira. E é uma geração que passa 1 ano numa igreja, 2 na outra, 3 na outra. Um currículo, se servir a Jesus tivesse que entregar currículo da onde passou e quantos anos ficou, muitas pessoas iam ter problema, porque numa carteira de trabalho, quando você abre e está lá 3 meses num lugar, 4 no outro, 6 no outro, eu parto do princípio que algum problema tem com essa pessoa, porque ela não cria raiz em lugar nenhum, né? Ela pode ter até os seus motivos, e plausível por estar andando desta forma, mas quem tem empresa e vai contratar um funcionário, imagina um pastor recebendo seu currículo, 1 ano numa igreja, 2 no outro, 3 meses, 6 meses nesse aqui, não é nem missionário, não é evangelista, não fica viajando o Brasil e o mundo, diga, me ajuda, Senhor. A questão é, esse homem era leproso. Eu não sei em que momento a lepra se deu, mas o que eu vejo é que apesar de ter um problema, ele alcança o cargo mais alto que ele poderia alcançar na sua nação. Eu vejo o nosso povo por uma dor de cabeça deixando de cultuar, por um problema na coluna deixando de servir ao Senhor. Eu vejo um povo hoje que qualquer situaçãozinha adversa já é motivo para não adorar, para não cultuar, para não ir para o culto. Eu recebo mensagem, e sabe o que mais dói no coração do pastor? Diga o quê? Perto da hora do culto começar a receber mensagem de gente que falando que não vai vir. É melhor nem me avisar perto do culto, porque me deixa irritado. E não vai vir pelas mais esdrúxulas, me perdoe a palavra, motivos. Que eu olho assim e falo, não acredito. Por exemplo, o filho está doente. O filho está doente pela manhã, já amanheceu com febre, já amanheceu ruim, já não está legal. Mas aí fica cozinhando o filho ali o dia inteiro para esperar o marido chegar à noite, para poder pôr no carro e levar para o hospital no dia do culto. Não podia ir pela manhã, não? Não podia correr com ele pela manhã, ter que deixar... Não, é que eu estava controlando a febre para ver. Peraí, febre é um sinal complicado no corpo, já tem que correr. Mas não, aí tem que esperar tudinho, aí o marido tem que chegar cansado para pôr no carro, porque tem que levar para o hospital, e tudo fica para o horário do culto. Sabe o que me impressiona? Esse homem tinha uma lepra, uma doença terrível para a sua vida, mas era a segunda pessoa do seu país. A lepra não impediu ele de crescer, de caminhar. Tinha que resolver a lepra. Por isso que eu digo, Deus tem nos dado algum sucesso, Deus tem nos levantado, Deus tem nos usado, você tem alcançado coisas boas na sua vida, porém, diga, porém, tem coisas ainda para resolver. Naamã tinha essa lepra para resolver, eu tenho coisas para resolver, você tem coisas para resolver. Deus não está deixando de colaborar conosco, Deus não está deixando de agir. Teus defeitos talvez não está sendo um complicador para você estar conseguindo um cargo bom na empresa, está se mantendo, mas porém tem que resolver isso de alguma maneira. O dia da cura tem que chegar, o dia da libertação completa tem que chegar, o dia de vencer esse vício tem que chegar, o dia de vencer esse sistema nervoso que explode do nada tem que chegar. Alguma coisa tem que acontecer, diga, eu creio assim. A questão é que esse homem tinha uma doença terrível, que poderia fazer ele uma pessoa isolada, uma pessoa trancada num canto, lamentando a vida inteira. Pelo contrário, me apresenta ele é leproso, mas é a segunda pessoa da sua nação. Um problema gravíssimo que não o impede de continuar. Eu tenho em nossa igreja um rapaz que para mim é motivo de orgulho, o Léo. Esse Léo teve um problema na infância, diabetes, muito complicada, e para resumir, teve que amputar as 2 pernas. Ele vai de cadeira de roda para a igreja e ele louva no ministério da igreja. E ele é advogado formado, tirou a OAB, trabalha no escritório, vai para o fórum. É orgulho. Ele poderia, sabe, olhar para, não tenho perna, eu não tenho futuro, eu não quero saber de nada, vou ficar trancado no meu quarto, eu não quero saber de mais nada, vou esperar a morte. Não, ele tem um limitador, mas continuou buscando
propósitos para a sua vida. Eu não sei como você entrou nesta manhã, mas nem tudo precisa continuar do jeito que está. E outra coisa, tem tido sucesso também não significa que Deus está batendo palma para você. Tem coisas para resolver, tem coisas para acontecer, tem coisas que Deus quer trabalhar ainda no teu viver. Diga, eu creio assim. Diga, valoroso. Então diga para alguém isso, você é valoroso, valorosa. Você tem muito valor, você é especial, filho. Você é especial, Jesus te ama. Te ama pela manhã, te ama à tarde, te ama à noite, te ama pela madrugada, te ama toda a sua vida. Paulo aos Romanos no capítulo 8 vai dizer, quem vai nos separar deste amor? Ele nos ama e você é amado. Diga amém. O filho pródigo era filho? Lucas capítulo 15 diz que ele era? Eu sou filho? E você? Mas o filho deixou de fazer besteira? Mas deixou de ser filho? Mas fez besteira. Assim somos nós. Somos filhos. Tenho convicção que sou, mas, porém, não significa que somos esse filho exemplar em todo momento. Tem coisas para resolver. Tem coisas para acontecer. Diga-me da graça, Senhor. Olha, a Bíblia começa apresentando um conjunto de valores deste homem. E eu fico a pensar, orgulho, soberba, presunção, prepotência, arrogância, para alcançar tudo isso é muito complexo. Que eu só vejo adjetivos, palavras elogiosas a este homem, e aí eu fiquei pensando, ouvindo alguns hinos, né? Quando o meu orgulho se misturar, não sei com o que, vamos lá, eu fiquei pensando, se o orgulhoso na verdade não sou eu e não Naamã. Porque eu peço a Deus que coloque dentro de mim coisas que tem dentro deste homem. Que como alguém que não comungava da fé do povo de Deus, que não temia a Deus como nós deveríamos temer, como o povo hebreu deveria, e nem era regido pelas leis de Moisés. Ter essas qualidades aqui me leva a pensar que tem pessoas lá fora que ainda não foram alcançadas por Cristo, mas serão, que dão de 10-0 em nosso comportamento. Que dão de 10-0 no que somos. Só falta para eles levantar a mão e conhecer esse Cristo. Não só de ouvir falar, mas trata bem a esposa, trata bem os negócios, trata bem as pessoas, dá bom dia para todo mundo, dá boa tarde para todo mundo, ajuda, é solidário, é um Cornélio da vida, como a Bíblia diz. Só faltava conhecer o Senhor e eles vão conhecer ao Senhor. Não tenho dúvida disso. Deus vai conduzir muitas dessas pessoas a se render a Ele, porque são pessoas especiais. Diga, eu creio. Pastor, mas o que te leva a pensar em tudo isso? O que me leva a pensar em tudo isso foi o que Jesus falou em Lucas capítulo 4, versículo de número 27. E muitos leprosos haviam em Israel. Na nação de Israel havia muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, a não ser alguma coisa tem. E eu quero liberar uma palavra para a sua vida, pela palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a mão para isso. Se você crê, abre as duas. Se não, nem abre uma só, porque é grande, então uma não cabe, então já não crê, fecha as mãos. Não, porque a fé que move o crente, a fé que move a igreja, a fé que move a pregação da palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui não é ponte social, aqui não é ponte de encontro, aqui não é apenas uma reunião, sabe, de grupos. Não, aqui é a casa de Deus, onde Deus se manifesta. E por isso estamos aqui esta manhã. Eu quero profetizar uma palavra sobre você. Neste exato momento, nesta hora, tem milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil que estão precisando do mesmo milagre que você está precisando. Mas o Espírito de Deus manda lhe dizer que para você chegou o dia, chegou amanhã, chegou uma resposta da parte dele para a tua vida. Milhares estão aguardando, mas você vai ver o que Jesus vai derramar por você na manhã deste dia aqui dentro. A partir desta ceia, te prepare, porque chegará um tempo de respostas extraordinárias e exclusivas de Deus para a tua vida. Tem muita mãe chorando pelos filhos aí que Deus vai socorrer, mas chegou a tua hora. Tem muitas esposas aí clamando pelos maridos, Jesus vai fazer, mas chegou a hora do teu marido. Tem muitas pessoas clamando, esperando uma porta se abrir, e Jesus vai socorrê-las, mas chegou a hora de Deus fazer por você. Guarda isso no seu coração, guarda isso na sua alma, guarda isso.
Você tem temido a Deus? Tinha muitos em Israel, Deus foi fora do país e falou: é você. Tem muitas igrejas adorando e Jesus está aí sendo adorado nesta manhã, mas eu quero crer que Ele entrou aqui dentro e fez assim: esta manhã é a sua vez, agora é a sua vez. E Deus não escolheu qualquer homem para fazer isso. Deus não escolheu qualquer homem. Caminhando para o fim. Enquanto ele estava trabalhando, creio eu, com lepra, tá? Com lepra, enfermo. Enfermidade, literalmente falando. Mas eu vejo esse homem enfermo da carne, mas eu não vejo esse homem enfermo da alma. Não consigo enxergar. Alguém que tinha tudo para se desvalorizar e não querer nada da vida, era a segunda pessoa da sua nação e Deus usava ele. Tinha alguma coisa para resolver, como nós temos. Deus nos usa. Deus tem feito coisas grandes através de nós. Mas tem coisa para resolver. E Ele vai resolver. E Ele vai trabalhar. E Ele vai mudar, porque Ele é Deus. Ele vai completar. Diga, Ele completará a obra. Fala com mais fé. Diga, Ele vai completar a obra em mim. Ele vai completar a obra em mim. Então vamos entender um pouquinho mais, 10 minutinhos. Esse homem está trabalhando, vamos supor, cuidando das obrigações do exército. Em casa está a esposa e uma menina que o mesmo Naamã, em uma das suas incursões militar, trouxe essa menina para sua casa. E ficou essa menina a serviço da mulher de Naamã, e ela era de Israel. Ela vem para a casa de Naamã e começa a servir a esposa de Naamã. Deixa eu lhe dizer uma coisa, como ser humano que somos também. Ninguém é anjo, né? Sair voando para casa daqui a pouco. Não, somos carne e osso. Uma das questões que mais me intriga e quando uma pessoa nos trata mal, não nos trata bem, não dá vontade de se relacionar com essas pessoas. Com mal educado, não dá vontade de você ter perto, manter vínculos. Você não tem vontade nenhuma. Com fofoqueiro, que só fala da vida dos outros. Que prazer você tem junto com uma pessoa dessa? Toda hora que se reúne com você é para falar de alguém. Para comentar da vida de alguém, como se a sua não tivesse defeito. Como se fosse o concurso da santidade. É muito triste. Eu quero dar um conselho a você. Trate bem a todo mundo. Trate bem a todos, porque você nunca saberá por onde virá o teu milagre. Você pode ser grande do jeito que for, trate bem as pessoas que você julga estar abaixo. Dê bom dia para todo mundo lá onde você trabalha. Cumprimenta todo mundo, porque Deus pode usar quem você menos pensa para abençoar a tua vida. Essa menina tinha tudo para ficar calada. Mesmo constrangida, levada talvez sem sua própria vontade para a casa de Naamã, é de uma alma liberta. Um diálogo, diga diálogo. Ela chega para sua senhora e abre a boca. Irmão, de quem as pessoas não querem o bem, que a pessoa é arrogante, soberba, presunçosa, orgulhosa, muitos não querem nem fazer nada. Não, deixa, Deus vai tratar, Deus vai fazer. Não, eu não vou falar nada, problema dele. Um patrão que se relaciona bem com as pessoas que trabalham para si, quando ele precisa de um funcionário para mais 2 ou 3 horas, que coisa linda. Não, pode contar comigo, eu vou ficar. Mas quando não trata bem, a pontapé, com arrogância, ele te pede para ficar 2 ou 3 horas a mais, você vai ficar com medo de perder o emprego. Mas não por consideração à pessoa, porque não te trata bem. Agora essa menina, dentro da casa de Naamã, abre a boquinha dela e diz: minha senhora, se o meu senhor soubesse, e se ele estivesse diante de um profeta lá em Samaria. Como ela ficou sabendo de Eliseu, não sei. Mas ela disse: se o meu senhor, ela diz, meu senhor, estivesse diante do profeta, ele seria restaurado da sua lepra. Naamã chega. Depois de um dia de trabalho árduo, lá na sua empresa, no escritório, onde quer que seja. Você chega à noite em casa, está com muita vontade de conversar? Às vezes. Ainda mais com uma doença, uma dor de cabeça forte.
E a esposa, bem, eu preciso falar, não, bem, depois, não estou legal. Ele chega em casa, e a esposa abre a boca, porque mulher não gosta de falar muito, mas mulher quando fala corretamente, muda a história do marido, da família, da nação. É só saber falar. Meu bem, vem cá. Sabe a menina que está aqui comigo? Ela abriu a boca e disse que em Samaria, aonde, mulher? Samaria, aquela terra. Eu trouxe ela de lá, mulher. Em Samaria tem um profeta, que se tu for para frente dele, tu vai ser curado. Ô irmão, eu quero profetizar algo na tua vida essa manhã. Se Deus vai permitir 2018, eu não sei. Mas se Ele permitir nós entrarmos, que o dia de amanhã não pertence, estamos aqui hoje. Mas se Ele permitir, for o plano dEle, que Deus coloque pessoas ao seu redor que desejem a sua bênção. Pessoas que desejem ver você bem. Pessoas que desejem ver você curado. Porque apontar a lepra é fácil, difícil é apontar o caminho da cura. Eu conheço pessoas que abrem a boca para falar do defeito de todo mundo, mas não tem o caminho da cura para elas. Só sabe falar do problema, só sabe falar da luta, só sabe falar da prova de alguém, só sabe falar das características que ele julga ser espalhafatosas de alguém, mas melhor do que descobrir a minha lepra é falar, pastor, eu sei o caminho para o Senhor melhorar. Melhor do que encontrar a lepra da esposa, e é fácil porque moramos juntos, é encontrar um caminho para ela ser curada, ser liberta. Mais fácil do que a Sandra olhar em mim e ver lepra. Como é simples para ela, mora comigo todo dia. É facinho descobrir meus defeitos, mas maior do que descobrir os meus defeitos é mostrar o caminho da cura para mim. Deixa eu lhe dizer, muita coisa foi mudada em minha vida sem a minha esposa abrir a boca. E eu sabia que ela sabia dos meus defeitos, mas nunca me confrontou. Mas eu sei que de madrugada, em oração, Jesus, meu marido não quer ele assim não. Faz a obra. Sabe o que é chegar em casa e encontrar uma esposa desejando a sua cura? Você sabe o que é chegar em casa e encontrar uma menina escrava e está escrava porque você escravizou, colocou ela dentro da sua casa e ela está desejando a sua cura? Irmão, pessoas para desejar o nosso insucesso já está a arquibancada cheia. Eu preciso me cercar de pessoas que queiram me ver abençoado, que até identificam o meu problema, mas não se afastam de mim, não se isolam de mim, não me largam à deriva. Pelo contrário, vai apontar o caminho da cura. Vai trazer uma palavra de Deus para o meu coração. Pastor, Deus pode mudar isso aí, ó. Pastor, Deus me mostrou que vai fazer isso aqui, ó. Pastor, a palavra de Deus diz assim, ó, e Deus vai dar vitória. Como é lindo ter pessoas na igreja que apontam o caminho da cura para as pessoas. Não o caminho do cemitério, o caminho do mundo, o caminho do retorno à imundícia, não. Mas pessoas que quando entendem que você está fraco, você não está legal, não está bem, mas quando chega perto de você diz, ó, Deus tem algo grande para fazer em tua vida. Jesus vai mudar a tua história. Eu sei que você está meio inconstante, mas Jesus vai tirar essa inconstância do teu viver e tu serás uma bênção. Diga amém. Diga, a menina queria o bem dele. A esposa queria o bem dele. E como é bom ter um casamento que um quer o cuidado um quer o bem do outro. Eu conheci já gente que desejou foi a morte. Pastor, Deus me disse, vai colher ele. É mesmo, irmã? Vai para me deixar livre. Falei, por que esse interesse de ficar livre, irmã? Cuidado para Deus levar é você. Sabe, gente? Na mão ouviu, diga, ouviu. Aqueles que ouvem as minhas palavras e pratica, eu assemelho a um homem que edificou a sua casa sobre a... Ouvir você ouve, não ouve? Quem está me ouvindo aqui? Isso aí, Jesus te deu a capacidade de ouvir. Agora quem pratica? Aí é outra coisa. Ouvir, você ouviu mais de 100 sermões esse ano. Agora atitudes, eu não sei qual você tomou. Deixa eu dizer, em João capítulo 21, a Bíblia diz que passaram a noite inteira pescando. Foi isso? Pegaram alguma coisa? Voltaram para a praia, quem estava lá?
Tem alguma coisa para comer? Não. Troca o barco, que está errado, troca a rede que está errada, está com a malha muito larga, pega uma mais fina e volta para o mar. Foi isso? Foi? Não. Jesus não mandou trocar o barco, nem mandou trocar a rede, mandou trocar de atitude. Vocês estão jogando do lado errado. Faz direito. Joga do lado direito. Não precisa trocar de igreja. Precisa trocar de emprego. Precisa trocar de esposa, de marido. Precisa mudar de atitude. Precisa começar a fazer as coisas certas. Precisa começar a ouvir a voz de Cristo e agir. Se Ele manda perdoar, perdoe. Se Ele manda abraçar, abrace. Se Ele manda visitar, visite. Se Ele manda abençoar, abençoe. Se Ele manda orar, ore. Se Ele manda jejuar, jejue. Se Ele manda ofertar, oferte. Se Ele mandar dizimar, dizime. Se Ele mandar viajar, viaje. Se Ele não mandar viajar, não viaje. É assim que as coisas funcionam. Ou Jesus é Senhor da minha vida, ou eu faço o que eu quero da minha vida. Ou Ele manda em mim, ou não manda nada. Eu que mando. Não precisa, escuta, só entra com o mesmo barco, vai com a mesma rede, com as mesmas pessoas. Só joga do lado direito. Só joga do lado certo. A rede encheu? Por quê? Ouviram? Se eles fossem para o mar e continuassem jogando do lado esquerdo, ia pegar alguma coisa? Tenho certeza que não. Mas quando lançaram do lado direito, a Bíblia não diz, e lançando 10 vezes, a rede se encheu. Lançou uma vez só. Querido, tem muita coisa que poderia mudar na nossa vida, com uma pequena mudança de atitude. Não está orando, volte a orar. Não está jejuando, volte a jejuar. Não está lendo Bíblia, volte a ler. Congrega quando quer, volte a congregar certo para a glória de Deus. Dizime em janeiro, dizime em julho, só em dezembro. Volte a fazer isso todos os meses. Deus vai honrar você. É fé. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se há alguns maridos ou esposas ou filhos que eu conheço aqui, ia continuar leproso e morrer leproso o resto da vida, morrer leproso. Porque não adianta a mãe falar, não adianta o pai falar, não adianta a esposa falar com você, nem adianta o marido falar com você, você faz o que quer. Eu conheço, eu sei. Se alguns Namãs que eu conheço hoje, leprosos, e a esposa fosse dar um conselho, a tua cura está na igreja, mulher, você não sabe nem o que fala. A menina apontou o lugar da cura. E era um lugar um tanto quanto hostil a Naamã. Tanto que quando, olha que coisa linda, Naamã ouve a esposa, eu digo, ouviu. Tem muita gente na igreja arrebentado porque não ouve. E não pratica. O marido fala, não adianta, continua gastando. A esposa fala, não adianta, é cabeçudo, faz negócio que Deus não manda. A mãe aconselha o filho, essas amizades, está te complicando, só não sabe de nada. Eu que sei. Uma geração desobediente a Deus, a pai, a mãe, a marido, a esposa. Não há, escuta, uma das coisas mais preciosas dentro de uma casa é ter boca de Deus lá dentro. Eu preciso ser boca de Deus para minha esposa e para minha filha. Quando eu falar, tem que ter peso de glória no que eu estou falando. Quando entrar no ouvido da Vitória, ela tem que dizer, meu pai é homem de Deus e o que ele está dizendo tem fundamento. A esposa fala e ele ouve, gente. Ele ouviu, pastor? Lógico. Ele sai da presença da esposa, sabe para onde? Para a presença do rei. Sabe com quem ele foi falar? Com o rei. A fala da esposa levou esse homem a agir. Ele podia falar, mulher, eu já cansei de procurar cura. Tu sabe que eu já viajei para tudo quanto é lugar para ser curado. Eu não recebo. É melhor você ficar quieta. Não fala mais nada não, porque eu vou fazer do meu jeito. Não, ele sai da presença dela, vai na presença do rei. Rei, a menina que tem lá em casa falou para minha esposa, a esposa falou para mim, que lá em Samaria é uma terra hostil, é uma terra que eu não gostaria de ir lá não. Eu nem ia fazer turismo lá, mas se Deus está dizendo que lá está o meu milagre, eu quero ir lá. Se a menina falou que lá tem um homem que pode me curar, eu quero a cura. No mínimo não é tão orgulhoso assim. Porque se fosse nem sair da Síria, ele saía. Ele não iria. Eu pisar naquela terra? Não vou pisar naquela terra. A questão é, ele move políticas, duas nações agora, reis, se falando entre si, por causa de um homem que ouviu. O rei manda a carta para o rei de Israel, ele rasga as vestes com medo. Falou, ele está querendo guerra, eles estão querendo invadir aqui, eles estão querendo peleja. Eliseu ficou sabendo, não me pergunte como. Quando Deus quiser falar ao teu respeito, fique tranquilo que ele fala, não precisa forçar a porta. Não precisa ser um José aconselhando o copeiro, fala de mim lá, não precisa ninguém falar nada. Deus é poderoso para falar sobre você. Deus é poderoso para fazer como ele tiver que fazer. Teu nome vai aonde você nem imagina que ele poderia ir.
Teu nome entra em lugares que você imagina que não está e está lá na mesa. Alguém já está discutindo alguma coisa ao teu respeito. Diga, eu creio. Eliseu ficou sabendo desse rei de Israel, deixa ele vir, que ele vai saber que tem profeta aqui nessa terra. Deixa ele vir. Ele prepara a carruagem, prepara alguns servos, milhares de reais em oferta, milhões, na casa dos 10 para cima, de prata, ouro e roupas, e parte. Quando ele chega, o texto diz que ele chegou na porta de Eliseu. Chegou aonde? Na porta. Você imagina alguém convidar você para ir lá na Bahia porque vai resolver um problema para você, você chega na porta da pessoa, a pessoa diz, eu estou aqui, mas não vou te receber hoje não. Na verdade eu não vou nem te receber, mas você não mandou eu vir? Quem não ficaria nervoso numa situação como essa? Fala a verdade, na fila do banco tu já não aguenta? No mercado, mas que caixa lenta. Não anda, a gente já não aguenta. Tu imagina sair de um país para o outro, tu imagina pegar um avião e ir para outra nação, chega lá, a pessoa falou que ia te receber e não te recebe? Você ia ver, não, eu sou crente, glória a Deus. Não, está tudo certo, nada, irmão. A gente tem um sistema nervoso. O texto diz que ele se indignou. Se irou, se indignou. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas tinha alguns servos. E um deles chegou, Naamã. Posso falar? Irmão, você é um chefe do exército irado que viajou no sol quente, com lepra. Está na porta do homem que podia fazer alguma coisa por você. Se alguns que eu conheço derrubava a porta, invadia, você vai me atender do jeito ou de outro, que eu sou fulano de tal. Não. Ele ficou indignado, mas não agiu com força. E um dos servos chegou e falou, Naamã, posso falar? Você não fala nada não? Que nós vamos voltar, que nós vamos invadir esse país aqui, acabar com tudo que brincaram comigo. Não. O menino falou, um jovem, alguém que estava lá. Naamã, não te pediu nada demais. Se te pedisse alguma outra coisa, tu não faria? Tu não faria? O que ele te pediu? Mergulhar 7 mergulhinhos. A água não é suja não, é escura. A gente faz paredinha. Mergulha. O que Naamã fez? O que ele fez? Ele mergulhou. A menina queria ver o bem dele. Escravizada por ele, mas queria ver o bem dele. A esposa queria ver o bem dele. O rei, que ele recorreu, o seu rei, queria ver o bem dele e mandou a carta. Os servos que estavam com ele lá na porta de Eliseu, queriam ver o bem dele. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Que Deus te cerque de pessoas que queiram ver o teu bem. Trate bem as pessoas, para que as pessoas possam sempre desejar o bem a você. Custa nada um bom dia, uma boa tarde, custa nada um aperto de mão, não custa nada um elogio, porque o teu milagre pode estar na mão de alguém que você nem imagina. Estava na mão da menina, passou para a mão da esposa, foi para a mão do rei. Se o rei fala não vai coisa nenhuma, não é para ir, não ia. O rei autorizou ir. Por fim ficou na mão de servos que podia calar a boca e falar, não vou falar é nada, ele trata a gente como um cachorro, deixa ele ficar leproso, ele vai morrer desse. Não, abriu a boca, isso não é nada, vamos mergulhar, mergulha. Um homem desse não é qualquer homem. E não foi curado por um acaso. Faz assim, ó. Ouvir e praticar. Só que ouvir quem Deus quiser usar para falar com você. Não, na minha cabeça, na qualquer um que põe a mão. Lógico, na cabeça dessa é melhor nem pôr a mão. Porque contamina a mão. Deixa ela aí mesmo. Não é que eu sou grande demais. Meu cargo eclesiástico não me reporto a diáconos. Vai falar o que para mim? Não tem nada para dizer. Eu conheço pessoas assim. Conheço. Só que o milagre da cura desse homem está na mão do diácono. Está na mão da irmãzinha de chinelo de dedo que ninguém dá nada. Que quando ela fala, dão até risada. Hã? Você entendeu a palavra? Não entendeu nada? Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser livre? Ouve mais as pessoas. Cative pessoas a querer ver o teu bem.
Cative as pessoas a desejar o melhor para a tua vida. Cative as pessoas para orar por você. Mesmo quando elas encontrarem as suas lepras, não vão se afastar, pelo contrário, vão orar até ver você curado para a glória de Deus. Que Deus cerque você de pessoas que apontem saídas para a tua vida. Ó, pastora, vamos por aqui que Deus vai dar vitória. Ó, Deus falou comigo, ó, se a gente for por aqui, Deus, pessoas que mostrem o caminho para você. Pô, só se junta com gente que não gosta de orar, não gosta de Bíblia, só gosta de churrasco, só gosta de festa. Ei! Tua cura está em Jerusalém. Vai para lá que vai estar tudo resolvido. Tua cura está aqui dentro. Vem para cá que vai estar tudo resolvido. Aponte o lugar da cura para as pessoas aí fora. Estão sofrendo, quase divorciando, quase morrendo. Fala, ó, lá na igreja. Jesus muda isso aí porque mudou a mim. Se coloque de pé para a gente orar, por favor. Diga glória a Deus. Eu quero orar por você, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, preguei a tua palavra mais uma vez, como o Senhor me inspirou a pregar. Naamã não era qualquer um, Senhor. Não era qualquer homem. Não era qualquer líder. Para tantas pessoas querer o bem dele. A serva quis. A esposa queria. O rei quis. Os servos quiseram. O Senhor quis. O Senhor cooperava com ele. Jesus, cerca-nos de pessoas que desejam o nosso bem. Mas também nos usa para tratar bem as pessoas. A liderança de Naamã não era qualquer liderança. Mesmo leproso. Mesmo tendo dificuldades como temos, isso não nos isenta de tratar bem as pessoas. O problema nunca seja limitador para a gente ser amável. Eu quero que o Senhor me cerque de pessoas que me queiram bem. Que queiram a minha cura, que queiram a minha libertação, que queiram a minha prosperidade, que me apontem caminhos para a vitória. Que me inspirem quando eu não estiver querendo mais. Eu tenho pessoas ao meu lado que digam, continua, mergulha, vai em frente, vai dar tudo certo. Isso não é nada, vai passar. Muito obrigado por esta manhã, Senhor. Muito obrigado por este momento. Eu te agradeço, te louvo e te exalto. Em nome de Jesus. Olhe para alguém e diga, ouça e pratique. Diga, seja humilde para ouvir os mais simples. Se essa soberba é tão grande, servos falando no momento de irritação, ele ouvir, Naamã tinha uma capacidade de ouvir absurda. Ouve a esposa, ouve o rei, ouve os servos e ouve o profeta por final, que ele simplesmente obedeceu o que o profeta tinha mandado. Resistiu um pouquinho, mas quem não resistiria? Quem não ficaria um pouco decepcionado? Mas já recompôs, já voltou ao normal, ouviu os meninos que estavam ali. No 7º mergulho, quando ele levanta, o que aconteceu? A pele dele era como de uma criança. Que Deus ponha no teu caminho pessoas que apontem o caminho do milagre para você. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde você, guarde a sua casa, guarde a sua família. Mas para 2018 eu deixo um conselho: ouça e pratique. Valorize todas as pessoas, honre, porque o teu milagre está na mão de pessoas que você talvez não está dando nada. Talvez você não está dando nada para sua esposa e o teu milagre está com ela. Talvez você não está dando nada para o seu marido e o milagre está com ele. Talvez você não está dando nada para os seus pais e o milagre está na mão dos seus pais. Então vamos melhorar. Vamos melhorar. Porque Deus quer te honrar. Amém, gente? Aplaude ao Senhor. Deus te abençoe.